Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez um vídeo sussurrando, quase um ASMR, que está sendo gravado assim porque minha mulher tá dormindo. Agora são 2 da manhã. E bom, você pode estar se perguntando: Cleber, por que você não escolheu um momento melhor para gravar esse vídeo? Ou por que você não esperou amanhecer? Por que você não vai dormir? Mas eu simplesmente senti a necessidade de gravar esse vídeo agora. E é isso que eu vou fazer. Durante esses dias eu tentei pensar em ideias de roteiro de vídeo, pensar bem o que eu ia falar nos vídeos, mas sinceramente eu não consegui ainda ter uma ideia de um roteiro sólido para alguma coisa. E foi então também que, durante uma conversa com o Caio, ele falou que os vlogs sem roteiro são os melhores vlogs. E eu acho que faz sentido, porque talvez essa coisa de roteiro, de programação, possa até funcionar para algumas pessoas, mas para mim funciona quase como um fator limitante. Tipo, não sei, talvez seja pensar demais, sabe? Talvez limite um pouquinho a forma como meu cérebro funciona, mas sei lá, eu decidi que eu simplesmente tinha que gravar um vídeo e eu tava com vontade de gravar, então pra quê, sabe? Enfim, sobre essa arte, ela faz parte de uma série de 3 retratos que eu fiz recentemente, e essa foi a última que eu fiz desses retratos. E recentemente eu tô tentando pensar muito sobre o que eu quero fazer para o meu portfólio. Eu já tinha tocado nesse assunto antes, quando eu fiz aquela bancada simples, aquela ilustração. E talvez eu acho que eu tenha agora um pouco contraditório com o que eu tinha dito antes, mas eu acho que são campos diferentes e por isso levam raciocínios diferentes também. E bom, o que eu quero falar é que os projetos que eu tava achando que estavam bem elaborados não estavam, na verdade. E é até meio simples de ver isso, porque se você entrar no meu portfólio agora, você vai ver ilustrações que, bom, eu gostei delas, eu achei elas legais, só que são apenas peças soltas, né? Não são artes pensadas para um propósito, não tem alguma certa aplicabilidade. Você não olha para aquela arte e pensa: nossa, essa arte foi pensada para um jogo tal, foi pensada para resolver tal problema. Eu acho que muito disso vai um pouco da minha inconsistência em definir um nicho que eu quero trabalhar com os meus desenhos, mas vem de uma falta de planejamento geral com as peças que eu estou elaborando. Então, apesar desse desenho que está sendo utilizada nesse vídeo, nessa speed art, não ser um exemplo de uma arte elaborada, porque é só um retrato, afinal de contas, né? Bom, era o que eu tinha pra colocar de fundo enquanto eu falava. Mas foi uma arte que eu gostei de fazer, é algo que eu sempre gostei de desenhar, que são retratos. Desenhar pessoas, eu acho que foi sempre o que eu mais fiz, e por isso também tá na minha zona de conforto, né? Mas eu quero expandir os meus projetos, fazer algo que me desafie um pouco mais e que seja mais apresentável. E com isso eu vou decidir que eu vou me dedicar um pouco mais a pensar na arte. Algo que me ajudou bastante recentemente foi um feedback que eu recebi pelo Doug Lira numa live, que ajudou bastante a pensar em algumas coisas. Ele me deu algumas ideias, e foi bastante produtivo poder ver alguém que já tá na área, sabe, com tanta bagagem de conhecimento, né, sobre o assunto, e me deu um gás que eu acho que eu tava precisando. Eu acho que esses últimos dias eu tava meio travado, pensando muito sobre qual arte eu ia fazer, que trabalho que eu ia montar pro meu portfólio, e aí eu simplesmente travei. Não consegui ter uma ideia que eu achasse boa o suficiente, e eu acho que isso foi um grande problema, mas
agora eu sinto que eu tô um pouco mais alinhado de novo com o meu direcionamento, né? Com os meus trabalhos, que vão ser trabalhos feitos pensando em alguma coisa mais aplicável para o cenário de jogos, né? Eu já tinha começado a fazer um projeto de props e não tava na linha certa, então eu vou refazer utilizando o feedback que eu recebi do Doug Lira. As ilustrações de personagem eu ainda vou continuar fazendo porque é algo que eu gosto, mas colocando mais explorações e montando trabalhos mais interessantes para se colocar em um portfólio, né? E nesse mercado eu percebi que essa parte das explorações tornam o trabalho muito mais rico. São detalhes que realmente importam na apresentação e são coisas que eu acho que eu evitei de fazer porque são chatas. A exploração é uma coisa que é repetitiva, né? Talvez eu diria um pouco maçante, por ser algo que você vai contra aquele instinto de abraçar a primeira ideia e finalizar ela e decidir que ela vai ser a única possível para aquela arte. E não faz sentido até pensar que isso seria a realidade de uma produção, né, dentro de um trabalho artístico, e entendendo que isso é uma parte essencial desse processo, é importante que isso seja retratado também nos trabalhos que eu vou postar. Então é algo que eu vou tentar trabalhar cada vez mais nos projetos futuros. E o resultado foi esse. Infelizmente eu não tenho a gravação de um desses retratos que eu fiz, porque foi uma arte rápida até, que eu simplesmente senti vontade de fazer, e aí quis complementar com essas duas outras, e aí essas eu gravei. Bom, espero que tenham gostado do processo, tenham gostado do vídeo. Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês têm algo a agregar nessa conversa, ou alguma ideia que você pode estar trazendo aqui para o canal. E muito obrigado por terem assistido e até um próximo vídeo.